Bom, pessoal, vamos à parte 2. Estou falando a respeito do processo de caracterização do filme Era Uma Vez um Sonho, distribuído aqui no Brasil pela O2 Play, e está na Netflix. Estou falando sobre a transformação da Amy Adams e da Glenn Close. Então, eu estava contando a respeito dos estudos que a Erin, a Makeup Department Head, fez para a caracterização da Amy, que seria necessário fazer um aumento de nariz, então já foi logo no início discutido a respeito de ter próteses, né, obviamente. A gente está falando de personagens reais e de uma necessidade de uma semelhança muito, muito grande com os personagens de verdade. E aí ela vai contando também, não são só as próteses de rosto, de maquiagem, de efeitos, mas as perucas, ambas usaram peruca, né? A gente lembra que quem vê a foto da Amy percebe que ela tem aquele cabelo bem... Na verdade tá mais para anos 80 do que 90, mas o filme se passa em 97, né? Pelo menos a primeira etapa do filme se passa em 97. Então ela conta que ela ficou extasiada, que só o fato dela saber que a responsável pelo cabelo já tinha levado um Oscar de melhor maquiagem e cabelo com a Amy por Vice, né, que vale a pena assistir. Então pra ela já foi uma grande oportunidade de já saber que tava com essa galera fera. E aí ela falou, bom, eu vou cuidar, né, claro que a Glenn Close tem o maquiador dela e ele ficou responsável pelas próteses e tudo, mas ela estava sendo a maquiagem como Makeup Department Head, então ela sabia que ia ser uma bucha, então que ela precisava de um assistente, de um key makeup, enfim, de uma equipe muito fera, porque ela ia trabalhar não só com beauty, mas com próteses, com airbrush. E tinha uma questão muito grande que o ator principal, o rapaz que conta a história, o ator ele tem muitas tatuagens. Cara grande, ela fala assim, até de um jeito engraçado, um cara grande com grandes tatuagens. E pra ajudar, ele tem tatuagem nos dedos. Então ela sabia que ia ter que fazer uma bela de uma administração de tempo para todos os dias fazer essa cobertura de tatuagem e precisava de uma equipe muito fera em cobertura de tatuagem por causa dessa demanda, né? E, enfim, ela conseguiu um profissional já muito experiente, pediu ajuda, obviamente, do figurino, então eles desenvolveram o figurino também pensando nisso, ele usou muito a manga comprida, dá pra perceber no filme que ele tá sempre com uma camisa de manga comprida. E aí ela foi montando a equipe com pessoas que já tinham trabalhado ou com isso, ou que tinham trabalhado com ela. Inclusive, um dos assistentes que ela colocou na equipe já também tinha trabalhado com a Halle Bennett, que é a irmã na história, né, a irmã do protagonista. E aí ela falou que foi necessário orquestrar um estudo de aplicação muito preciso para que esse cronograma fosse seguido de uma maneira organizada para um ator não ficar muito tempo esperando o outro, né? Porque eram muitas demandas. Você vê que é um filme de uma história comum, né? Não é um filme de grandes efeitos visuais e tal, de monstros e criaturas, são pessoas reais, mas que demanda muita coisa, né? Todas as próteses e tudo mais. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre quais próteses e um pouquinho do processo dessas próteses que foram necessárias, principalmente para Glenn Close, que foi mais complexo, né? Então ela conta da rotina das diárias, né? Então geralmente eles começavam a diária pela colocação da peruca para depois ir para as próteses. Então ela se dividia com o Jamie, que era o key makeup dela. Depois que a Glenn passava pela peruqueira, né, ela vinha pra cadeira da Erin, e aí ela começava lá a aplicação das próteses, e tudo muito orquestrado com esse assistente. Então, enquanto ela colocava uma orelha, ele colocava outra orelha. Enquanto fazia a coloração de uma coisa, o outro estava lá na mão. E para você ver a importância dessa sinergia do trabalho do chefe e do assistente, né? No caso lá nos Estados Unidos, o key makeup. E aí ela conta que a rotina era essa, em seguida já chegava a Amy pra aplicação da peruca também, sempre começava com as perucas, com a Patty. E aí a Erin terminando a pintura da maquiagem à base de álcool, e muito legal que a entrevista que a gente tem aí acesso com a equipe, eles dão até as marcas, eu vou deixar tudo nas descrições, as marcas dos produtos que eles usavam. Então eles usavam o Skin Illustrator tal, o produto para fazer as marcas de idade, as pintas, as verrugas, as rosáceas, etc.
E aí ela conta que o nariz da Glenn era de prótese de silicone encapsulado e as orelhas de gelatina cênica, né? E aí eles iam alternando Glenn e M para aplicação das próteses. E aí ela conta que eles deram muita sorte porque já existia um live casting da Amy pronto, e que isso ajudou muito porque na época da pré-produção a Amy não estava na cidade, então eles tiveram que confeccionar todo esse material, confeccionar essas esculturas e tal, sem a presença dela. Então é muito comum, né, quem não sabe como funciona, mas geralmente se você tem um live casting que né, a gente fala um pouquinho mais, se vocês acompanharem os nossos outros vídeos, tem uma entrevista muito legal com a Mari Figueiredo e com o Marcelo Ampin, que a gente fala um pouquinho, explica para os mais leigos, né, para quem não entende muito sobre esses processos. O live casting é tirar o molde de gesso, enfim, georginato, não vou entrar em detalhes agora, que seria lá o rosto do ator que você tem para poder fazer as esculturas e criar as novas peças de prótese. E geralmente quando você tira uma, você guarda as cópias, porque vai usar muitas vezes, assim, você não precisa ficar tirando live casting do ator o tempo inteiro, várias vezes, né? Então é um costume que existe nos estúdios, principalmente lá de fora, já ter esse padrão, já ter os live castings guardados para sempre que precisar. Então olha como foi uma mão na roda. Não ia ter como fazer isso porque a Amy não estava na cidade. E aí também ela lembra que houveram 2 momentos diferentes, né? Então ela tinha que fazer as próteses pro momento do filme em que ela tá mais jovem, que o menino ainda é criança, que é lá pros anos 97, e depois algumas cenas em que ele já é adulto, então a mãe já tá mais velha, que é em 2012. Então, como que ela teve que intensificar as rugas, ela deu uma engordada, você percebe que teve uma diferença não só do cabelo, de já tá meio com o cabelo branco, dela tá com as marcas de expressão, como ela usava drogas, né? Então ela tinha todo esse sofrimento, essas marcas no rosto, mas ela também teve a questão de engordar. E aí ela fala que ela usou muito a maquiagem de luz e sombra pra garantir esse aspecto dela ter engordado. E a Glenn tem lá um momento mais pra frente, que ela tá doente, então ela tinha que trazer todos esses aspectos estéticos para dar essa impressão. Claro que em conjunto com a atuação, né? E aí ela conta também que ela foi muito legal, que ela teve uma experiência muito bacana com os maquiadores locais. Que os maquiadores locais deram um peso para a equipe dela e que eles foram incríveis e que eles fizeram toda a diferença. Que legal, né? Então, como é bom ter especialização, é um país que tem muita especialização, então eles não sofrem tanto quanto a gente para conseguir profissionais qualificados, né? Então ela fala que foi muito boa essa experiência. E aí ela fala que esse filme foi para ela o maior desafio da vida dela. E aí a gente vai para a segunda etapa da entrevista, onde o responsável pelas próteses da Glenn Close, né, o Matthew Mangle, ele é um maquiador da Glenn. E aí ele conta o processo dela, assim, olhem as fotos, é incrível realmente como ela tá transformada. E aí ele conta, eu fico encantada com essa interação, né? Ele conta que todo o processo, desde a escolha de quais próteses, então, vamos usar uma prótese de nariz, não, vamos usar uma prótese de orelha, não, só quero a pontinha do nariz. Enfim, tudo isso já é discutido, ele já tem esse costume de discutir com a Glenn, e ela conhece o processo, ela sabe muito bem, né, quase que ela já teve uma aula, enfim, já fez muitas caracterizações na vida, então ela entende das próteses, ela entende até da escultura, então ela discute, ela opina, então ela começou propondo, ela achava que eles estudaram lá as características da Mamol, que é a avó do menino, né, que é a personagem dela, e ela acha que eles deveriam fazer só uma prótese da pontinha do nariz. E aí, claro, o maquiador, com os argumentos e com a experiência dele, ele vai, estuda, discute, aí ele fala, não, Glenn, olha, vamos fazer, eu acho que a gente não pode fazer só a pontinha do nariz, a gente tem que fazer uma coisa mais rica, então vamos fazer, olha aqui, aí mostrou pra ela as pesquisas que ele fez, e convenceu a Glenn de fazer uma prótese inteira de nariz e das orelhas.
E isso me encanta, porque, pô, que legal, né? A atriz conhecer tão a fundo o nosso trabalho. A indústria só ganha com isso, né? Então fica o meu convite aqui, se tivermos atores assistindo o vídeo, se interessem, perguntem, participem, até estudem, sabe? Existem cursos mais simples, eu mesma dou alguns cursos, eu não sou uma efeitista, eu não... já fiz alguns cursos, mas eu não me considero especialista o suficiente para dar aula. Eu dou aula de introdução à maquiagem cinematográfica, então eu explico a teoria, as normas e práticas, e aí eu geralmente dou aula com algum efeitista para poder, claro, aprofundar nisso. Então, se um ator está interessado em conhecer esse processo, pode participar só da primeira fase da aula. A troca é muito rica, assim, é muito legal a gente ter não só maquiadores na turma. Inclusive, a gente está com um curso rolando agora em março, no nosso espaço no Alto da Lapa, em São Paulo. E aí, não sou eu que dou o curso de maquiagem de efeitos especiais, é a Adri Lopes, e ela dá de prótese de silicone encapsulada, life casting, que a gente tá falando aqui, quem não entende muito, dá uma olhada aí, ela dá essa aula também, inclusive ela dá aula de prótese dentária, então tá valendo super a pena. Depois, se vocês quiserem saber mais, é só acessar www.maquiagemnocinema.com. Enfim, e aí, continuando, o Matthew fala que ele foi convidado pela própria Glenn e que eles discutiram muito a respeito de todas essas próteses e que no fim ele conseguiu convencer de fazer o face casting completo, com as próteses, com mais próteses e tal. E aí eles já tinham trabalhado em Albert Nobbs, então eles já tinham o molde da Glenn. E aí, quando ele conta que ela participa, ela gosta de ver, inclusive, as esculturas. E ela sabe, porque quem não conhece muito... Eu mesma, quando fiz cursos, até hoje me dá os tilts, assim, de entender todos os passos para chegar na prótese. Você tem que tirar molde, você tem que tirar a escultura, você tem que tirar, né, o molde de novo, aí o contramolde, enfim, não vou entrar nesses detalhes, faça um curso com a Adri Lopes, mas, e ela entende o processo, e ela entende quando uma escultura está bem feita e o resultado de uma escultura bem feita, então ela participa, inclusive, da parte das esculturas. Inclusive, um dos cursos que eu fiz foi com a Mari Figueiredo, não sei se ela tá dando o curso agora, mas também o curso dela é incrível. Deem uma olhadinha aí, que eu tenho uma entrevista que eu fiz com ela pro Instituto de Cinema, e ela conta um pouquinho também desse processo. E aí o Matthew conta que ele fez o teste da maquiagem na própria casa da Glenn, em Nova York, e que ele deu sorte que o diretor mora do lado da casa dela, então o diretor participou, foi na casa dela. Você vê que não é só aqui. Aqui a gente eu já fiz muito isso, de ir na casa de ator. Isso porque, como eu falei, eu sou assistente na maioria das vezes. Mas é comum, assim, né? A gente faz o que dá, a pré-produção é sempre essa correria. E não é só aqui no Brasil. Então, eles fizeram esse teste lá na casa da Glenn, o diretor participou. E aí ele chegou à conclusão de que aquele live casting que ele tinha não ia ser suficiente, que ele precisaria fazer algumas melhorias e fazer novas esculturas. Porque é claro que ele não queria que a Glenn ficasse parecendo Albert Nobbs. Ele tinha que, né, ele tinha que trazer as características dessa nova personagem, né, da Mamou, e aí toca fazer mais esculturas, aí ele fez dos pedaços do nariz, fez uma coisa mais específica. E aí ele conta que na hora de tirar o molde, ele pediu pra tirar o molde dela tampando as narinas e ela respirando só pela boca, porque ele queria ter o movimento muito perfeito das narinas. Outra vez, que puta atriz, né? Porque, me contem aí, se vocês já participaram desse processo de fazer live casting, de ser modelo, não é qualquer um. Dá um medo do caramba, porque você fica muito tempo com um negócio todinho no seu rosto e respirando só pelas narinas e imagina só pela boca. Eu já vi gente passando mal, tem atores que se recusam a fazer, então puta atriz mesmo. Eu vou parar um pouquinho pra dar o tempo certo aqui, porque eu tô preparando os vídeos pra subir pro IG também, pro IGTV, então daqui a pouco a gente volta pra parte 3.